Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Vamos ouvir a palavra de Deus. Assim eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus em Romanos capítulo 1, versos de 18 a 27. Romanos, capítulo 1, versos de 18 a 27. Assim diz a palavra de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim, o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Saudade de Deus, esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, nesse momento desejamos ouvir tua voz. Assim sendo, que tu venhas em o nome de Jesus falar conosco, já que desejamos ouvir-te, escutar-te. Usa-me, Deus, com poder, com autoridade, em o nome de Jesus. Amém e amém. Saudade de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que a humanidade, desde a queda, vive em crise. E com certeza, segundo Cornelius Van Til e Francis Schaeffer, a maior crise que a humanidade vive, principalmente na atualidade, é a crise de identidade. As pessoas hoje, mormente, não sabem quem são e por quê ou para que existem. E a razão desta crise é a saudade de Deus. Alguém já disse que existe um vazio do tamanho de Deus em cada pessoa sem Jesus. O verso 26 e o verso 27 ressalta que houve uma mudança no que diz respeito à orientação sexual estabelecida por Deus para o ser humano, de heterossexual para homossexual. Isto tem a ver, se observarmos o contexto dos versos 26 e 27 do capítulo 1 de Romanos, com
o rompimento com Deus, com a saudade de Deus. E nós podemos dizer que a mudança no que diz respeito a alguns homens, no tocante à orientação sexual, homem sim, mulher se envolvendo com mulher, tem a ver com esta crise de identidade. É não saber, no tocante à sexualidade, o que se deve fazer. Porque houve um rompimento, um distanciamento deste homem que está em Adão, de Deus. Surge uma pergunta: essa saudade de Deus que envolve a humanidade é consciente ou inconsciente? Nós já sabemos que existe uma crise envolvendo a humanidade. E esta crise tem a ver com a saudade de Deus. Saudade porque em algum momento a humanidade viveu em plena comunhão com Deus. Essa comunhão foi rompida. Ficou a saudade de um tempo vivido com Deus de comunhão. Essa saudade gesta uma crise, uma busca por sentido, uma busca por identidade, uma busca por significado. O homem distante de Deus vive perdido, em busca de sentido, em busca de significado, em busca de razão no tocante à sua existência, ou por que não dizer a sua existencialidade? Para que eu existo? Por que eu existo? Sem Deus, não há resposta. Daí a razão das buscas constantes por prazeres dos mais variados. Gente que vive de bar a bar, de motel a motel. Gente que busca significado, razão para si, nas coisas, conquanto nós sabemos que a razão da existência, o sentido da existência, só Deus pode proporcionar. Só Deus pode conceder. Essa saudade é consciente ou inconsciente? A resposta é simples, é inconsciente. É inconsciente, ou seja, não tem a ver com a consciência, mas com a inconsciência. Isso porque ficou impregnado no DNA humano a ideia de Deus. Não há como se desvencilhar da ideia de Deus. Não há como neutralizar a ideia de Deus. Porque a ideia de Deus faz parte do DNA humano. O ser humano nasce com a ideia da divindade. Portanto, a ideia de Deus é congênita. As pessoas nascem com a ideia de Deus e vivem, por causa do rompimento com Deus em Adão, com saudade de Deus. Daí a razão da crise. E essa crise é evidenciada nos comportamentos, precisamente no que tange a sexualidade. Porque é no desenvolvimento da sexualidade que o prazer vem. Alguém já disse que o ápice do prazer é o orgasmo. E se busca, no prazer sexual, entre outros prazeres, sentido, para a razão da existência. Mas não se encontra. Porque só Cristo pode restabelecer esse vínculo que foi perdido.
Assim sendo, volto a ressaltar, essa saudade de Deus, ela é inconsciente. Com isto, eu estou dizendo, meus irmãos e minhas irmãs, que é uma coisa espontânea, automática, porque faz parte do ser, de cada ser humano. A ideia de Deus é o que João Calvino, no século XVI, chamou de semente da divindade. O homem é essencialmente religioso. É a ideia congênita do divino, impregnada em seu ser, em seu DNA. Por isso, em primeiro lugar, vejamos a evidência da saudade de Deus na humanidade. Vejam aí o que diz o verso 23 do capítulo 1 de Romanos. Verso 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. A maior evidência dessa saudade na humanidade é a idolatria. A idolatria é a maior prova da saudade inconsciente de Deus, já que a idolatria evidencia a necessidade de curvar-se religiosamente diante de algo ou alguém. A idolatria evidencia esta saudade, porque a idolatria é a necessidade de se curvar diante de algo ou diante de alguém. A idolatria é a evidência religiosa da presença, da ideia de Deus, da divindade no DNA humano. Conquanto o que evidencia a saudade de Deus não é inconsciente. A saudade de Deus é inconsciente. Tem a ver com o que está no ser do ser humano, conquanto o que evidencia a saudade de Deus não é inconsciente, é consciente. Vejam que no verso 22, o apóstolo Paulo diz: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Vejam que Paulo vai dizer, verso 21, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Com isso, Paulo está dizendo que a idolatria é algo consciente. Tenho conhecimento de Deus, mas resolveram conscientemente não glorificar a Deus. A idolatria, que evidencia a saudade de Deus, é consciente. As pessoas se curvam diante de animais, tendo-os como divinos. As pessoas se curvam diante de pessoas, diante de imagens, conscientemente. É proposital. Diz o apóstolo Paulo: abriram mão do Deus verdadeiro para se curvarem diante de deuses, entre aspas, falsos. Falsos. Nós temos que entender que a humanidade vive uma crise de identidade. E essa crise de identidade é evidenciada no comportamento de cada ser humano. Por que as pessoas vivem como se estivessem em um labirinto? Perdidas, buscando aqui e acolá, principalmente no campo religioso, algo para chamarem de divino, de transcendente, de superior, por causa da crise. E o que subjaz a crise? O distanciamento de Deus.
Nós vimos a evidência, em primeiro lugar, da saudade de Deus. Em segundo lugar, nós temos que ver qual a razão dessa saudade. Qual a razão dessa saudade? Verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela mentira. Versos de 21 a 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram agora do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Nós temos a evidência da saudade de Deus. A saudade de Deus estabeleceu a crise, porque houve um rompimento com Deus. E a evidência dessa saudade é a idolatria. A razão dessa saudade foi um rompimento com Deus. A queda de Adão, a desobediência da humanidade em Adão a Deus. Então, há uma saudade, porque há um distanciamento, volto a ressaltar. Há uma distância qualitativa e quantitativa entre o homem que está em Adão de Deus. O pecado, a desobediência, o rompimento consciente com Deus. Adão rompeu com Deus e a humanidade estava em Adão, no Éden, conscientemente. Abriu mão da comunhão com Deus para viver em descomunhão com Deus. Vejam que o texto diz que optaram pela mentira ao invés da verdade. Optaram pela mentira ao invés da verdade. O rompimento com Deus, o distanciamento de Deus. Sabem por quê há essa podridão no que diz respeito à sexualidade humana? Sabem por quê há essa podridão evidenciada nas interações entre pessoas, socialmente falando? A ausência de Deus. A ausência de Deus. Desde a queda, o homem vem vivendo. O homem que está em Adão, distante de Deus, em crise. E busca nas coisas significado. Busca no sexo significado. Busca nos prazeres significado. Vocês estão cientes de que, infelizmente, nós vivemos em uma época onde as pessoas não sabem quem elas são, o que elas desejam, o que elas, de fato, querem, existencialmente falando. As pessoas vivem em crise. É a época dos antidepressivos, do Lexotan, do diazepam. É a época que até adolescentes, o que não se via há 20, 30 anos atrás, em depressão. O reflexo dessa crise são os comportamentos que tem a ver com a sexualidade. Paulo está dizendo que esse comportamento, no que diz respeito à sexualidade, de mulher se envolver com mulher, de homem se envolver com homem, tem a ver com esse rompimento com Deus. E é uma crise de identidade. Porque homem foi feito para se envolver com mulher, intimamente, sexualmente, e mulher foi feita para se envolver com homem intimamente, sexualmente. E por que homem está se envolvendo com homem? E por que mulher está se envolvendo com mulher? Porque há uma crise. Há uma crise. Hoje nós temos, no que diz respeito à identidade de gênero, inúmeros conceitos, ou inúmeras nomenclaturas de gênero. Não é mais macho e fêmea,
Porque há uma crise de identidade. As pessoas vivem buscando sentido para elas, significado para elas, e elas não acham no sexo, não acham na bebida, não acham nas drogas, não acham nas coisas, nas mansões, nos carrões, não acham, porque só em Cristo, o que foi perdido em Adão pode ser reconquistado, a comunhão com Deus. Só Cristo pode preencher o vazio que é do tamanho de Deus no coração do homem que está em Adão. As coisas não podem, os prazeres não podem. A razão dessa saudade de Deus tem a ver com termos em um momento em Adão da nossa existência, considerando Adão como nosso representante, vivido-nos com Deus, experimentado esse relacionamento com Deus maravilhoso no Éden. Isso foi rompido, isso foi perdido, restou a saudade, porque nós vivemos em Adão, em um momento com Deus. A gente tem saudade de quem não faz mais parte da nossa vida. Por que a saudade? Pensando no homem em Adão. Porque Deus não faz parte da vida deste homem mais. O lugar de Deus na vida deste homem passa a ser tantas coisas, mas esse lugar não é ocupado, porque nada pode ocupar o lugar de Deus. É o que dá sentido, é o que dá razão, é o que dá significado. Nós vimos a evidência da saudade, a idolatria. Nós vimos a razão da saudade, o rompimento com Deus. Em terceiro lugar, nós temos que ver que há saudade, porque é impossível viver sem perceber, a partir da criação, a existência de Deus. É impossível viver a partir da criação sem a consciência de que Deus existe. Verso 18, versos 19 e 20, diz o seguinte: porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. A saudade de Deus, porque é impossível viver sem perceber que Deus existe. Paulo está dizendo, nos versos 19 e 20, que a criação revela que existe um ser superior. Que existe um ser que fez tudo isso inteligente. Hoje os cientistas reconhecem, até os não cristãos, os ateus, que o universo foi formado por algo inteligente. É o que eles chamam de design inteligente. Não tem como fugir. Como não tem como fugir? Ao invés de se curvar diante de Deus, diz o apóstolo Paulo, optaram por se curvarem diante de animais. A criatura se curvando diante da criatura. Hoje nós temos ciência de que na Índia, por exemplo, as pessoas têm ratos, vacas, animais como seres divinos. Idolatria. Saudade do Deus verdadeiro. Crise de identidade. Notem, irmãos, que esse conhecimento de Deus, percebido por meio da criação, segundo o apóstolo Paulo,
faz com que o homem se torne indesculpável diante de Deus. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: este homem que olha para o mar, que olha para toda a criação, portanto, ele não pode chegar diante de Deus e dizer: eu não sabia que o Senhor existia. A criação revela que existe um Criador. É o que nós chamamos de revelação geral. E Paulo, mais adiante no capítulo 2, a partir do verso 12, vai dizer que a lei de Deus foi imprimida no coração do homem. Então a gente tem a natureza, que revela a existência de um Criador, e a gente tem a lei de Deus impregnada. As pessoas, elas nascem e se desenvolvem já sabendo o que é certo, instintivamente, e o que é errado. É óbvio que depende de um processo para isso ficar mais evidente. Mas há uma lei, a lei de Deus, impregnada, imprimida. Revelação geral externa, a criação, revelação geral interna, ambas disponibilizadas por Deus para deixar o ser humano que resolveu romper com Deus indesculpável diante de Deus. Não há como fugir, não há como escapar, mas eu não sabia. Eu nunca ouvi acerca do Evangelho. Eu não sabia que o Senhor existia. O Senhor não pode me condenar. Paulo está dizendo: a criação revela quem Deus é, a grandeza, o poder, os atributos, diz o apóstolo Paulo, os atributos de Deus. Eu concluo essa mensagem apresentando a vocês as consequências do não matar a saudade de Deus. Lembrando que isso só é possível por meio de Jesus. Nós sabemos que há uma saudade. Nós já sabemos o que evidencia essa saudade, a idolatria. Nós já sabemos a razão dessa saudade, o rompimento com Deus. E nós já sabemos que é impossível viver neste mundo sem perceber a existência de Deus e da sua grandeza. Mas quais as consequências de não matar essa saudade? Primeira consequência: perdição religiosa. Verso 22. Perdição religiosa. Quando a saudade não é matada por meio de Jesus, a perdição religiosa. A gente vê quantas aberrações hoje. Outro dia eu estava vendo um vídeo de uma turma na Índia comendo da mesma panela, da mesma bacia que os ratos comiam. Mesma comida, da mesma comida. Estava na mesma bacia que os ratos comiam. Perdição religiosa. Quantas pessoas se curvam diante de imagens? Quantas pessoas constroem deuses para si? Quantas pessoas vivem religiosamente perdidas hoje? Porque romperam com Deus, e a consequência de não matar essa saudade é a perdição, é a confusão religiosa, é não saber para onde ir religiosamente. Por isso, tanta confusão, religiosamente falando, tantos deuses, pessoas se curvando perante pessoas, ou diante de pessoas, diante de animais. Essa é a primeira consequência, quando não se mata a saudade de Deus. Segunda consequência: perdição moral para a vergonha. A primeira consequência é a perdição religiosa, a confusão religiosa. Há a necessidade de se curvar diante do que é considerável superior, porque existe a saudade de Deus. Tem um vazio de Deus. Mas por ser o ser humano religioso, há a necessidade de se curvar diante de algo ou de alguém
considerado superior, transcendente. E a consequência desse vazio de Deus é a perdição religiosa. Por isso a idolatria, por isso tantos deuses, por isso tanta confusão, por isso tantas divindades, por isso imagens são feitas e taxadas como divinas. A segunda consequência é a perdição moral para a vergonha, verso 24 a 27. Diz os versos, verso 24, que Deus entregou os homens que optaram pela mentira, por servirem deuses estranhos, criados, e não a Deus. Entregar esses homens à promiscuidade, aos desejos promíscuos de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo. Perdição moral para a vergonha. Homem se relacionando com homem, mulher se relacionando com mulher, homossexualidade. Para a vergonha. Diz o texto que Deus entregou as paixões infames. Suruba, prostituição, homossexualidade. Para a vergonha. Deus entregou. A consequência é a perdição moral. Todos os homens que ainda não mataram a saudade de Deus, por meio de Jesus, estão debaixo da ira de Deus. Perdição religiosa, perdição moral. Roubo, ambição, sexualidade promíscua, bagunça no campo moral e no campo religioso, porque não houve o reencontro com Deus por meio de Jesus. E estes homens que estão em Adão, que não restabeleceram a comunhão com Deus, estão debaixo da ira de Deus e não do amor de Deus. Então não é certo dizer a alguém que vive religiosamente confuso, que vive moralmente perdido ou perdida, que Deus o ama. Porque este ou esta que vive nessa situação é alvo não do amor de Deus, mas da ira de Deus. É que o que Paulo vai dizer no verso 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, todo indivíduo que vive religiosamente errado e moralmente errado, ou seja, religiosamente distante de Deus, moralmente diante de Deus, não é alvo do amor de Deus, mas da ira, da cólera, do juízo de Deus. Só em Cristo, ou quando a saudade de Deus é matada em Cristo, que vem o amor e não a ira. Porque é por meio de Cristo que a ira de Deus é aplacada, que a justiça é satisfeita. Então não é certo dizer que Deus ama a todos de modo especial. Deus ama quem está em Cristo. Deus ama os indivíduos que mataram a saudade, que foram restabelecidos a comunhão com Deus por meio de Jesus. Só Jesus pode restabelecer a comunhão. Só Jesus pode matar a saudade de Deus. Só Jesus pode dar a verdade acerca de Deus. Só Jesus pode tirar a falsa religião das pessoas. Só Jesus pode tirar a imoralidade das pessoas. Só Jesus pode mudar as pessoas. Não adianta buscar em outro lugar, não adianta buscar em outro caminho, não adianta buscar nas coisas, não adianta buscar na intelectualidade, não adianta buscar no dinheiro, não adianta buscar no sucesso, porque isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Religião correta e moralidade correta. A comunhão com Deus, e Paulo vai dizer isso nos capítulos por conseguinte. Ele diz aqui a razão da idolatria. Ele diz aqui a razão da depravação na esfera sexual. Ele diz aqui a razão da imoralidade.
Ele diz aqui a razão da confusão religiosa, o desligamento, o afastamento de Deus, o fazer de maneira consciente o que Deus não agrada, mas ele também apresenta nos capítulos por conseguinte a solução, o caminho, Jesus Cristo de Nazaré, o segundo Adão. Capítulo 5, ele deixa isto explícito. Quem está no primeiro Adão é alvo da ira de Deus. Quem está no segundo Adão, isto é Jesus, é alvo do amor de Deus. Que Deus possa fazer com que nós venhamos a entender que nada, volto a ressaltar, como já fiz aqui reiteradas vezes, é mais importante do que Cristo. Porque é Cristo que dá significado, que tampa o buraco, que é a saudade de Deus. Esse buraco faz com que as pessoas vivam perdidas na vida, buscando aqui e acolá significado. Quando Cristo chega, a comunhão é restabelecida, as pessoas passam a ter significado, ou seja, elas passam a entender por que elas estão aqui, para onde elas vão, por que elas existem e para que elas existem. Como diz o breve catecismo de Westminster, confeccionado no século XVII, 1647, se não me engano, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.